Eu vou falar sobre astrologia na roda de Gaia. Primeiro eu tenho que explicar o que é a roda de Gaia. Roda de Gaia foi uma adaptação minha da roda de cura dos índios antigos. Meu marido uma vez me trouxe uma história sobre a roda de cura dos índios e disse para mim, dá uma olhada, vê o que você acha, tão interessante. E eu comecei a estudar, já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha visto com mais cautela. E quando eu comecei a olhar, eu achei fantástica a ideia. A primeira coisa que eu achei interessante é que ela é feita inteira de pedras. E as pedras, nós sabemos, retêm energia. Eu estudei muito as pedras com Juan, que era um bruxo da montanha, um médico psiquiatra, que tinha montanha do lado da nossa montanha. E ele ensinou muitas coisas, inclusive toda a estrutura das pedras, como nós devemos utilizá-las. Então eu me encantei com isso. Daí eu comecei a estudar e eu achei muito interessante, mas tinha um grave problema. Os estudos da roda de cura dos índios são diferentes da gente, da nossa vivência aqui, como cidadãos aqui da cidade. Aqui na cidade a gente não costuma ter cobra no meio do caminho, tribo que vem nos assaltar aqui, tem outras tribos que assaltam, mas não aquelas. É diferente, então eu quis adaptar esta roda de cura à nossa realidade. A realidade do pessoal que vive na cidade. Embora eu tenha feito em São Tomé das Letras essa roda, quem vai lá normalmente são as pessoas que vão comigo. Tem muita gente que vai comigo e todas moram na cidade. Então, primeira coisa que achei encantador na roda de Gaia, na roda de pedras, né, que eu chamei depois de roda de Gaia, ela tem 36 pedras. 36 é o número secreto do Sol. Tífere, o Sol, que é da Cabala, né, o centro, é aquela que puxa todas as outras cefiras, para quem conhece a árvore da vida, a árvore cabalística. Então começou por aí, 36. Eu disse assim, meu Deus, que coisa mais interessante, como é que os índios sabiam disso, né? Certamente não sabiam. Mas eu acho que deve ser algum tipo de conhecimento universal. Muito bem. Aí eu pensei, como eu posso utilizar isso para nós? Primeira coisa, quando nós viemos para a Terra, o que a gente precisa? Em primeira instância, corpo. Sem corpo não existe a experiência aqui embaixo. Água, terra, fogo, ar e éter. São os 5 elementos necessários para que a gente tenha uma matéria para poder experimentar toda esta outra matéria. Depois, o que acontece quando nós já temos a matéria? Nós temos que ter movimento. Óbvio que adianta uma matéria parada. Interessante, mas não tem crescimento, não tem movimento. Como nós adquirimos esse movimento? Através dos chakras, os 7 chakras. O que impele o nosso movimento? Nossas emoções, nossas necessidades básicas. Aonde nós podemos buscar estas emoções? Nos nossos chakras, nos 7, que são 8 chakras básicos. Os chakras, eles lidam com todas as glândulas, e as glândulas, elas passam para a gente os seus hormônios que nos dão a emoção. Então, a segunda fase das pedras, a primeira seria os 5 elementos, as primeiras 5 pedras, as outras 8 pedras seguintes seriam os chakras. E aí eu vou entrar na história que mais me interessa, porque é o que eu mais lido, que é a astrologia. Depois que a pessoa tem o corpo, depois que ela tem as emoções, ela tem os movimentos, ela vai passar pelas áreas da vida. E das tradições antigas, a que me parece mais completa nisso tudo é a astrologia. Porque a astrologia, nas 12 casas, ela percorre todo o caminho de um ser humano. E é nela que eu vou me basear mais, mas eu vou dar o resto para depois a gente voltar para ela, tá bom? Depois que a pessoa passou por todas as suas etapas de vida, aí ela estará livre para procurar o seu Deus. E aí o que eu peguei? A mais antiga, a Cabala, que são as 11 sefiras, as 10 sefiras, que são 11. E cada sefira é um caminho para que a gente percorra e chegue à grande luz.
quando eu fiz a soma de todas elas, deu 37 e não 36. Aí eu fiquei muito brava. Poxa vida, queria tanto que desse os 36, mas deu 37. E por que deu 37? Daí eu fiquei pensando, talvez seja a história da flor, da flor do Jung, a flor de ouro, talvez seja. E fui tentando explicações até que eu compreendi. Eu disse, ô Zelinda, você não prestou atenção? Olha só, a primeira parte são os 4 elementos mais o quinto. A segunda parte são os 7 chakras mais o oitavo. A terceira parte são os 12 signos mais o 13º. E a quarta parte são as 10 sefiras mais a 11ª, a sefira que virá. Então, a todo movimento tem algo a mais que é para ter um recomeço, para ter um movimento que não para nunca. 36 é o número, 37 é o movimento. Então, o que eu fiz para poder adequar esta matemática? Eu peguei a primeira e a última pedra e coloquei na mesma. Primeiro e último conceito numa mesma pedra. Ou seja, o fim também é o começo de uma nova etapa. Beleza, então vamos voltar à astrologia. A astrologia, como eu disse, ela tem todas as etapas, todas as situações que a gente pode experimentar nesta nossa vivência do planeta, neste nosso mundo em que estamos. Por que a astrologia tem tanto sucesso há tanto tempo? Ela existe antes da astronomia, não sei se vocês sabem, acredito que sim. A astrologia é precursora da astronomia. Por quê? Porque as pessoas lá atrás, os muito antigos, eles olhavam o céu, observavam o céu e viam aqueles pequenos aglomerados de estrelas. E eles se encantavam com aquilo. Eles não tinham televisão na época, lembra? Então, eles enxergavam muito melhor do que nós, também não tinha poluição. Então, eles olhavam aqueles aglomerados de estrelas e começaram a se encantar com eles. E começaram, como nós somos criativos, os seres humanos, começaram a visualizar coisas naqueles aglomerados. Então, num eles acharam um bodinho, no outros eles acharam uma moça, no outro, e foi assim. E começaram a dar nome para aquelas montinhos de luzinhas que estavam no céu, bloquinhos. E que eles perceberam que muitas vezes, sempre, né, a parte cíclica, que quando aparecia aquele bloquinho lá no céu, na terra era hora de plantar um milho, porque era o momento em que o milho ia embora. Naquele outro bloquinho, quando estava na época daquele outro bloquinho, era hora de buscar tal determinado peixe que passava um cardume por ali. Naquela outra hora, era hora de recolher as plantas que já estavam crescidas e já davam para se alimentar. E por aí vai. E como eles perceberam esta parte cíclica, eles começaram a se nortear por aí. Mas além disso, mais além ainda, eles começaram a perceber as crianças que nasciam naquela época. Na época que era boa para plantar o milho, na época que era boa para colher o milho, na época que era boa para pescar tal peixe. E como era a maneira de ser dessas crianças, como elas agiam, como elas interagiam, como eram as características dela, em cada vez que aparecia um bloquinho no céu. Então, já perceberam que são esses bloquinhos, são as constelações que temos até hoje. Depois disso apareceu a astronomia explicando os bloquinhos. Por que a astrologia funciona para a gente? Qual a razão? Está tão longe, está lá em cima, muito longe da gente. Como pode influenciar? Por frequências. Então deixa eu explicar o que significam frequências. Imagina que eu estou aqui no meu clube e tem uma piscina e tem uma folhinha do lado de cá. Então eu pego uma pedrinha e jogo do lado de cá. Não pego porque senão o guarda me pega, mas faz de conta que eu pego. Então eu pego uma pedrinha e jogo do lado de cá. O que essa pedrinha vai causar na água?
Ela vai causar uma vibração, tá? Que vai gerar uma frequência, que são aquelas bolinhas, e vai atingir aquela folhinha e vai mudá-la de lugar. Ou seja, tudo que interfere no ambiente tem alguma consequência, seja lá qual for, tem. Então, quando você nasceu, quando eu nasci, o céu estava de uma determinada maneira, como se fosse uma fotografia do céu. Cada planeta estava no lugar, o Sol estava em cima de alguma constelação e por aí vai, tá? Todos esses planetas, supomos que a Lua estivesse lá em cima. Na hora que eu nasci, ela estava aqui, em Virgem, é verdade, ela estava mesmo. Então, estava aqui em Virgem. E estava a tal determinada graduação. E eu vim ao mundo. E a Lua estava criando uma vibração na atmosfera. E essa vibração gerava uma frequência que me atingia. Assim é tudo, tanto a astrologia como a numerologia. Aliás, eu queria contar uma história da numerologia para vocês. Será que eu mudo muito de assunto? Não, vou contar. Eu acho interessante. A numerologia é uma coisa muito interessante, porque ela é feita da mesma maneira. Tudo são frequências, nós somos frequências. Então, quem inventou a numerologia? Nada menos do que o nosso querido Pitágoras, o grande matemático. E por que ele criou, achou, descobriu, sei lá? Porque ele percebeu que quando a gente falava, a gente gerava uma certa vibração no ar. Ó, eu estou falando aqui, eu estou sentindo o arzinho passando na minha boca. Da minha boca para a minha mão. Se vocês fizerem isso, vocês vão sentir também. Então, isto daqui o que é? Isto daqui é uma vibração causada no ar, que vai gerar uma frequência. E ele achou muito interessante, ele queria saber como é que ele poderia medir, por exemplo, a frequência, a atuação no nome das pessoas. Maravilha. Mas como ele iria saber isso? Como é que você mede um fufufu na sua boca? É difícil, né? É complicado. Mas para isso ele era o Pitágoras, ou seja, ele era um gênio. E o que ele inventou? Aliás, deixa eu explicar, isso que eu vou contar está escrito num livro do J. Iglesias Janeiro, eu não me lembro o nome do livro, mas é um cara muito bom em numerologia. Quando vocês encontrarem o livro deles, pode comprar, que é ótimo. Então, como é que é essa história? Ele percebeu esta vibração e ele queria medir, mas não tinha como medir. Mas vai medir o fufufu. Beleza, ele inventou uma história maravilhosa. Ele inventou um aparelhinho muito diferente. Tinha um bocalzinho, tinha uma madeirinha, tinha um corinho muito fininho lá dentro e dentro ele colocou uma areia, pozinho, muito, muito, muito fininho. E ele chegava no bocal e falava, Joaquim, Benedito, Castiçal, Tarô, falava palavras e olhava o desenho que fazia lá embaixo. E ele percebeu que palavras às vezes diferentes tinham um desenho igual. E ele ficou cismado com aquilo. Como? Oh, são diferentes, deveriam ter vibrações diferentes. E ele começou a pensar como é que ele poderia resolver esse problema, como é que ele chega nessa matemática maluca. Mas para isso ele era matemático mesmo, né? O que ele fez? Ele separou as letras e colocou uma numeração em cada letra. A, B, C, 1, 2, 3 e por aí vai. E o que ele percebeu, muito interessante, que quando a somatória de uma palavra era igual à somatória da outra palavra, o desenho era igual. Olha que doido, gente. Realmente só gênio para fazer uma coisa dessa, né? E daí ele colocou a normatização na história. Muito interessante. Mas isto foi uma parte, porque a matemática é a base de tudo. Afinal de contas, Deus geometriza. Eu adoro essa parte. Bom, vamos lá. Então, voltamos para a astrologia. Então, quando a gente vai ver a astrologia de uma pessoa, o mapa astral de uma pessoa, o que nos importa? Primeiro, nós temos que saber como olhar o mapa astral. Eu não tenho nenhum mapa astral aqui, mas vai aparecer aí na tela. Então é assim, a parte de fora são as constelações, os signos. Todas elas têm 30 graus, são todos iguais, tá? A parte de dentro, que parece uma pizza, toda cortadinha assim, são as situações da vida pela que nós passamos. Então,
Primeira casa seria o eu, segunda casa seriam as posses, terceira casa a comunicação, a inteligência, o movimento, os irmãos e por aí vai, até a 12ª casa. Dentro destas casas, desses pedacinhos de pizza, estão os planetas, ou seja, a graduação de cada planeta. E tem também os símbolos que são virtuais, que são frutos de uma matemática. Dentro da bolinha do meio, existe um monte de tracinho, que é vermelho e azul, um monte de tracinhos. E esses tracinhos significam os aspectos, ou seja, as ligações entre planeta, entre planeta com símbolo virtual, entre planeta com as cúspide, que são as intersecções básicas dentro do mapa. E o que são esses aspectos? São as facilidades ou as dificuldades que encontramos nesta nossa vida. Então é assim, imagine que eu sou sua professora de matemática. Eu vou ensinar multiplicação para você, você é pequeno. E a gente começa. 2 × 1, 2 × 2, 3 × 3, nos 3 × 3 sem calaca. Existem 2 maneiras da gente aprender, e você aprender. A primeira, senta, coloca na sua frente a matéria, se dedica, estuda e aprende. Segunda maneira, sai, toma Coca-Cola, passeia, vai tomar sorvete, primeira época, segunda época, repete, faz de novo, mas também aprende. Não tem como não aprender. Ou com mais tempo e menos esforço, ou com mais esforço e menos tempo, mas você vai aprender. Mas o importante é o seguinte, enquanto você não aprendeu, eu pergunto para você, quanto é que é 3 × 3? Dor de barriga, mão gelada, pé gelado, você sofre. Por quê? Porque você não sabe a resposta. E isso te deixa angustiado, te dá dor, te machuca. Você não sabe como usar, como fazer com isso. Tudo bem, esse daqui eu botei o nome de Carminha, porque não é o Carmindu, hein? Tá? Mas eu achei bonitinho colocar o nome de Carminha, ou seja, é tudo aquilo que você ainda não aprendeu, ainda não sabe e te faz sofrer. Aí você aprendeu pelo método que você escolheu, ou com mais tempo, ou com menos tempo, mais esforço, menos esforço, não importa. Aprendeu. E eu digo assim, quanto é 3 × 3? Ah, Zelinda, é 9. O que antes era um sofrimento, agora até uma alegria. Por quê? Porque você já sabe. Você tem a resposta. Você já sabe qual é a resposta da pergunta que te angustiava. Percebe? Então, a esse aspecto eu dei o nome de Darminha, porque não é o Darmindu, tá? Foi só o nome que eu dei, Darminha, porque é aquilo que você já sabe e lhe facilita a vida. Agora, dali em diante, você acha que eu vou continuar perguntando quanto é que 3 × 3, dando exercício 3 × 3? Vamos passar para os 4 × 4, né? É bem por aí. Então, esses aspectos no meio, os vermelhinhos são os Carminhas e os azuizinhos são os Darminhas, o que ajuda a você a sobreviver neste planeta, a viver melhor neste planeta. Então, vocês perceberam que tem vários níveis e cada nível de interpretação depende da pessoa em si também. Por exemplo, tem pessoas que são eminentemente água e tremendamente emocionais, tem pessoas que são fogo, qualquer coisinha explode, tem pessoas que são ar, todas intelectuais, tem pessoas que são terra, aquela que vai trabalhar, que é o dinheiro, quer ver como estão as coisas. Então, para cada pessoa vai receber esses aspectos também de uma determinada maneira, tá? Isso também é uma coisa importante que as pessoas esquecem de falar. Então, vamos lá. Então, nós temos o mapa, temos os signos, temos as casas, que são aquela pizza, né? Os pedacinhos de pizza, com cada uma com os seus aspectos. Temos os planetas, temos os símbolos virtuais e temos os aspectos entre eles. Quais são os mais importantes? Qual a gente vê de cara? O que a gente vê de cara no mapa astral? Primeiro, signo solar, signo ascendente, lua, fase da lua, meio do céu, o dia da semana em que você nasceu. Então, dia da semana em que você nasceu. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sábado e domenica, Saturday e Sunday. Então, cada dia da semana tem um aspecto.
Monday, lundi, segunda-feira seria a Lua, martedi seria Marte, por aí vai, até domingo, Sunday, dia do Sol. Essa é a primeira parte que nós vamos olhar, quais são as características de cada pessoa, do dia do nascimento, do dia da semana do nascimento da pessoa. Primeira coisa a ser vista, até antes do dia do nascimento, seria o signo solar. O que é o signo solar? Então, é assim, nós temos o planeta, temos a luazinha passeando em volta, temos o Sol e temos o cinturão de estrelas, as constelações, os signos. Então, quando você nasce, tem uma constelação bem lá em cima no meio, que está entrando, está saindo, está no meio, não sei, depende da graduação dela. Mas ela demora 30 dias até entrar e sair da abóbada celeste, de ficar lá em cima. Então, por 30 dias você vai ver, 30, 31, depende, aquela constelação bem no topo. Se você nasceu em qualquer um desses 30 dias, em qualquer lugar, em qualquer hora, você é daquela constelação daquele signo. Conseguem perceber quantas pessoas nascem em 30 dias? Muitas, trocentas pessoas nascendo em 30 dias. Então, o que ela te dá? Ela te dá a base, o cerne, o miolo, a base em que você vai crescer. Digamos, este é o terreno e aqui estão os nutrientes que você pode contar para crescer. Mas as particularidades vão ser dadas depois. Então você nasceu naquele determinado signo, naquela determinada constelação, já tem a sua base, e daí você começa a descobrir quem é você no mundo. Então você vai virar o Homem-Aranha, você vai virar Frozen, você vai virar professora, o artista, ou seja, através do outro a gente se conhece. É olhando para o outro, observando o outro, sentindo o outro, a gente começa a perceber como nós somos, o que nós somos, o que nos agrada, o que nos desagrada, o que faz bem, o que faz mal, o que nós queremos fazer, o que nós não queremos. Nós vamos observando e nos descobrindo através dos outros devagarinho. Até que quando chega por volta dos 36 anos, primeira volta, 360 graus, 36 anos de idade, você começa a vivenciar mais o seu ascendente. O que é o seu ascendente? O ascendente é assim, ele fica aqui à esquerda, vamos supor que aqui está o sul, né? Aqui à esquerda, na linha do horizonte, existe uma constelação que está saindo na hora do seu nascimento. Essa constelação demora 2 horas para você sair naquele local que você está naquele momento. Se você nasceu numa dessas 2 horas, você é daquela constelação, teu ascendente daquela constelação, daquele signo. Ou seja, tem 2 horas para nascer. É pouco, não é? Claro, muito menos gente nasce nessa hora. Esta é quando você já tem as tuas particularidades, quando você já sabe quem você é, quando você já tem noção do que você gosta, do que você não gosta, do que te faz bem, do que te faz mal. Você se conhece melhor. Eu brinco com a mulherada, né? Eu digo assim, a gente começa a viver o ascendente quando a gente não se importa mais de usar a bolsa Louis Vuitton para fingir o que a gente é, o que a gente não é, porque a gente é o que a gente é, gostou, gostou, não gostou, que pena, perdeu uma oportunidade de me conhecer, certo? Então, este é o nosso ascendente. E o ascendente nos dá todas as nossas particularidades, as nossas individualidades que nós vamos descobrindo com o tempo. Qual outro lado importante? Outro lado importante é, claro, a nossa mãe Lua. A Lua que é tão linda, tão romântica, mas ela exerce uma influência muito grande sobre a nossa emoção, todo mundo sabe disso. A Lua é emoção. Tem até os lunáticos, né, que tem aquela emoção muito exacerbada, coisa e tal. Por que a Lua é vista como o nosso lado emocional? Porque ela interfere na nossa emoção. Vou explicar. Aqui está a Terra, aqui está a Lua, aqui está o Sol. Então, a Terra e a Lua são os corpos celestes mais próximos que existem. E eles exercem uma coisa chamada influência gravitacional. Uma puxa a outra, traduzindo em miúdos. Então, a Lua puxa a Terra puxa a Lua. Mas é óbvio, a Terra é grande, a Lua é pequenininha. Quem vai puxar quem? A Terra puxa a Lua. Mas a Lua, a judiação, faz um esforço danado para puxar a Terra. Mas não consegue, porque a Terra é grande. Então, o que ela faz? Ela puxa o lado mole da Terra. O que é o lado mole da Terra?
água. Então, a Lua puxa a água da Terra. Se ela está aqui em linha com o Sol, na lua cheia, por aí, lua nova, ela tem a força do Sol para ajudar na gravidade dela. Ou seja, o Sol dá uma mãozinha para a Lua para ela ficar mais forte. E ela puxa mais água da Terra, que são as marés altas. Por isso que o pescador, sempre quando você vê aquelas coisas de pescador, está escrito qual é a lua. Porque faz falta, é diferente para ele uma lua e outra, conforme ele vai navegar. Beleza. Então, quando a Lua não está ajudada pelo Sol, ou seja, crescente, minguante, ela está do lado, ela não tem a linha do Sol para dar força para ela, são as marés baixas. Nós, eu, você, todo mundo, somos 70 a 75% de água. Aqui chega até, às vezes, 85% de água. Nós somos bem aquáticos. E todas as nossas emoções são ditadas pelos nossos hormônios, que saem das nossas glândulas. Lembra dos chakras que eu falei? Saem das nossas glândulas e passeiam no nosso sangue líquido. Então, quando a Lua puxa a água da Terra, ela puxa a água do seu corpo, ela puxa o líquido sangue, puxa os hormônios e mexe com a tua emoção. Por isso que a Lua mexe com a emoção, certo? Então, conforme a Lua em que você está, que você nasceu, ela causa tem uma determinada consequência, ou seja, ela gera alguma situação que te favorece ou te dificulta. Por exemplo, numa lua crescente, as coisas aumentam. Se você nasceu numa lua crescente, as coisas se tornam maiores, tudo seu é maior, mais exacerbado, cada coisa que você toca a mão aumenta. Se está na minguante, ao contrário, vai diminuir as situações, é bom para a saúde, por exemplo. O pessoal fala, a lua minguante é ruim. Não é, não. Você já imaginou se você tiver uma doença e tiver numa crescente? Aí é complicado, você tem que começar numa minguante, que é para terminá-la. Se você tá na lua, se você nasceu numa lua cheia, você tende a ter as coisas plenas, prontas, como é que se fala? Sólidas, concretizadas. Se você está, qual que eu não falei? Na lua minguante é nova. Na lua nova é boa para projetos, para você criar projetos, coisa e tal. As pessoas da lua nova normalmente são cheias de ideias, de mirabolantes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Entende? Cada lugar que nasce a lua é um tipo de comportamento que você tem também. Porque, por exemplo, as pessoas numa lua crescente são mais agressivas, são mais movimentadas, são mais sacudidas, que a gente brinca, né? As da lua cheia, elas são mais pacatas e por aí vai. Então, lua e fases da lua. Isso é uma coisa importante no mapa natal seu. E, por fim, a gente vai ver o meio do céu. O que é o meio do céu? É como você se mostra ao mundo, como o mundo te vê, como o mundo percebe você andando no meio na sociedade. Qual é o seu aspecto mais visível? Daí você vai ver em que signo está o seu meio do céu. O que existe, que tipos de planetas estão no seu meio do céu. Se existem aqueles aspectos positivos ou negativos, como funciona isso? Deu para entender mais ou menos a base? Então, tem uma coisa interessante também que eu vou explicar para vocês, que não é falada. Quando vocês olham aqueles aspectos do meio, dá uma olhadinha também no desenho que eles formam. Quando existe um triângulo azul, trígono, que são bons aspectos, significa que existe ali uma direção definida. Quando existe um vermelhinho, é porque também existe uma direção definida difícil. É alguma situação que você não escapa. Mas, agora eu pulo do gato, hein? Se existir algum azulzinho que sai deste trígono vermelhinho, você vai olhar aonde que ele vai dar. Ali é a possibilidade que você tem de minimizar aquele aspecto difícil. Deu para entender? Perceberam? Deu para notar o quanto é importante você entender toda essa parte astrológica? As outras também são importantes, toda ação. Quando eu faço mapa astral, eu sempre junto a numerologia, porque eu acho que um completa o outro de alguma maneira. Bom, esta roda de Gaia, a roda de cura dos índios, que eu transformei em roda de Gaia, nós fizemos em São Tomé das Letras. Deu origem a um tipo de terapia que eu faço normalmente para as pessoas que não podem vir presencialmente, que
Cada pedra, cada aspecto, é um tipo de trabalho a ser feito. Então, ar, terra, fogo, éter, cada aspecto, cada pedrinha, existe um trabalho a ser feito interno. E isto é usado no que eu chamo de psicorzen, que seria a união do coração, a mente, a espiritualidade numa pessoa. Ou seja, é a sua busca disso tudo. Esta roda de Gaia, em São Tomé, onde nós fizemos a roda de Gaia, fisicamente está lá, na nossa Cidade das Estrelas, que é o nosso ponto de apoio lá em São Tomé, seria a nossa sede, sede de campo do IMEDIC. Eu uso como se fosse divinatória, uma arte divinatória, ou seja, você está com um problema e você vai lá na roda e você pensa no seu problema, anda, topa numa pedra que você gostou muito, aquilo é o caminho para você seguir para resolver o problema. Topa numa pedra que você não gostou muito, aquilo é a dificuldade que você está tendo para resolver o problema. Numa que não me faz muita diferença, ou seja, meia bateu nela, descobriu ela, seria um conselho. Então ela é usada como uma arte divinatória também, para você se compreender, para você entender o seu problema e para você ir resolvê-lo. E, por fim, ela deu origem ao meu livro, ao Grimório da Grande Gaia, que eu passo exatamente todo esse treinamento, todo esse estudo neste livro, que não tem mais. Agora é só virtual, só em PDF, porque o original impresso, infelizmente, acabou. Então, minhas crianças, o que eu queria passar para vocês é toda essa ideia da roda da vida, porque no fundo isso é uma roda da vida, o que nós passamos desde a nossa vinda até a nossa volta. E o nosso crescimento deste nosso planetinha azul chamado Terra. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira todos vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, meus telefones estão aí, pode me ligar, pode mandar um WhatsApp, com muito carinho. E, se vocês quiserem, eu acho que deveriam querer, entre no site do IMEDIC para conhecer o que nós temos lá, que possa lhe interessar. É um instituto basicamente mentalista. A gente ensina a usar o cérebro de uma maneira melhor, que nos ajude e não nos atrapalhe. É www.medic.com.br, tá bom?